Olá, bem-vinda à Semana do Avivamento. Eu sou Cleonice, casada com o Emanuel, e eu estou aqui na Jocum Porto Velho há mais ou menos 26 anos. Sou responsável aqui pela liderança, junto com uma equipe, a liderança da base do Ministério de Jocum Porto Velho. E no Brasil, nós atuamos também na liderança do Brasil na área de Missões e Fronteiras. Missões e Fronteiras, se você não conhece, é um braço da Jocum que trabalha com os povos menos alcançados. Então, é um prazer estar falando aqui com vocês sobre os povos, porque o avivamento, ele vai trazer esse impulso para irmos para todos os povos e para todas as nações. Sempre foi assim em todas as ondas e nós estamos aguardando isso para esses dias. Abra sua Bíblia em Mateus no capítulo 28 e vamos para os versículos bem clássicos desse capítulo, que não é novidade para nenhum de nós, né? Mas vamos lá. Mateus capítulo 28, versículo 18, 19 e 20, que nos diz assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Bom, esse é um convite maravilhoso de Jesus, nosso comissionamento. Um comissionamento para todos e um comissionamento para todos os lugares. E isso é bastante interessante nos tempos que nós estamos de pandemia. O Senhor tem desafiado a sua igreja a reinventar maneiras do evangelho chegar em todos os lugares, né? A palavra de Deus não está aprisionada, a palavra de Deus não está isolada e o reino de Deus ainda nesse tempo está avançando. Uma das respostas que nós temos é a própria semana de avivamento que está acontecendo essa semana, onde muitas cidades estarão ouvindo sobre missões, ouvindo sobre o poder de Deus, sua palavra, vida de oração, vida de meditação. E o nosso tempinho aqui vai ser sobre os povos. Nós vamos estar em 3 módulos. E eu espero que você me acompanhe até lá e a gente consiga ouvir com bastante presteza aquilo que o Senhor quer falar com a gente. Bom, a grande comissão, esse é o chamado, esse é o comissionamento. Todos nós fomos chamados, todos nós temos esse compromisso, embora tenhamos dons bastante diferentes, e Ele vai usar isso na nossa chamada. Fomos chamados para ir. Ir para onde? Para todos os lugares. Fazer o quê? Ide e pregai e fazei discípulos. Então, nós fomos chamados para proclamar e fomos chamados também para discipular. Discípulos aonde? Fazei discípulos de todas as etnias. Não apenas de todos os países, de todas as etnias. A começar pelo nosso Brasil, nós temos a língua portuguesa, mas temos mais de 180 línguas faladas na nossa nação. E são todas essas línguas que estarão diante do Cordeiro naquele dia. Nós cremos nisso, né? Bom, no mundo, essas datas, na verdade, esses números variam bastante, né? Sabemos que é mais de 6.000 línguas, outros falam mais de 7.300 e tantas línguas, mas todas elas, diz a palavra de Deus, estarão diante dele naquele dia. Mas como eles ouvirão? Como ouvirão se não há quem pregue? Precisamos proclamar, precisamos anunciar a palavra de Deus na sua totalidade. Bom, nós temos, mesmo dentro do quintal da nossa casa, vários povos não alcançados. Que desafio é esse? Nós temos povos no quintal da nossa casa, que é o Brasil, que dentre eles tem menos de 2% que conhece o Evangelho.
Outros nem nunca viram alguém para poder compartilhar a palavra de Deus. Nesse Brasil grande, desafiador, imenso, nessa semana do avivamento, nossa oração é que Deus chame a sua igreja, continue tocando essa trombeta, para que nós possamos ouvir o coração de Deus e entender essa estação que nós estamos. Bom, nós temos temos 8 segmentos menos alcançados aqui no Brasil. Grupos que nós vamos estar conversando um pouco mais sobre eles no próximo bloco, mas que são alvos para a evangelização, alvos para a gente compartilhar o amor de Deus. Quando a gente fala do evangelho, nós estamos falando de boas novas, nós estamos falando de educação, nós estamos falando de saúde, nós estamos falando de desenvolvimento sustentável, nós estamos falando do Deus que ama cada criatura e que está querendo salvar essa humanidade. E não tem outro caminho. Ele escolheu. Ele me escolheu. Ele te escolheu. Ele escolheu a igreja para poder fazer essa tarefa. E é um prazer para nós estarmos envolvidos nela. Eu estou aqui, como eu falei para vocês, né, no norte do Brasil, há 26 anos, eu sou carioca, e eu estava lá talvez como um de vocês, né? Estava no meu trabalho, alguns ele vai separar para tarefas como essa. Estava trabalhando na minha igreja, estava envolvida com a escola dominical, com o seminário, com adolescentes, eu sou enfermeira, trabalhando nos hospitais também, quando o Senhor me chamou. E o Senhor me separou para estar desenvolvendo a sua obra, estar disponível para estar indo para os lugares onde Ele queria, e eu vim com um foco muito maior com os menos alcançados, mas muito especificamente no começo dos meus primeiros anos com os povos indígenas e com as comunidades ribeirinhas. E eu me lembro bem de estar descendo a primeira vez na floresta amazônica e poder ver nosso líder aqui, né, no Brasil, né, vocês todos devem conhecer, o Jimmy Steyer, né, ele fala aquela colcha de brócolis. E não é só verde, não é só árvores. Ali tem pessoas, né? Ali tem pessoas sedentas por ouvir o Evangelho. Como? Quebrando sua cultura? Fazendo eles se tornarem como nós? De maneira nenhuma. Conhecendo Jesus que fala com eles, que fala a língua deles, que sabe como se comunica com eles. Mas como é que isso acontece? Quando eu e você nos dispomos a dar a nossa vida para que a gente seja um instrumento de Deus, para que essas coisas aconteçam. Então, o Senhor quer isso da nossa parte, né? Ele tem dado esse desafio para nós, e quando a gente volta, né? A gente estava lá em Mateus, e quando a gente volta para a palavra de Deus, e a gente vai ver o livro de Atos, nós vamos ver ali, né, Jesus falando para nós que nós seríamos suas testemunhas, né? As últimas palavras de Jesus, Jesus é assunto aos céus, e ele fala para nós que nós seremos suas testemunhas. E ele falou qual que seria a estratégia, né? Ele mesmo disse a estratégia. Vocês vão ficar em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder. E é isso que a gente está buscando. O poder de Deus nesses dias. Poder do Espírito Santo, para a gente poder ser testemunha dele. É muito mais do que habilidades, é muito mais do que conhecimento, é muito mais do que vontade de fazer a obra de Deus. É dependência do Espírito Santo. É Ele que faz, e o Senhor prometeu estar conosco todos os dias. Ele nos comissionou para obedecer. Essa ordem de Jesus não é uma ordem opcional, porque nós conhecemos mesmo bem o Senhor que tem nos chamado. Bom, nem todos vamos para os confins da terra, mas todos nós precisamos estar atentos ao comissionamento e respondermos. Como? Orando, contribuindo, divulgando, apoiando, indo de curto prazo, de longo prazo, com a promessa, com o poder, com a unção de que Ele estará conosco até os fins dos tempos. No próximo bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre onde esses povos estão e o que a gente pode fazer para chegar lá, ok? Eu te espero.